Porque nesse momento a Luciana Verdolin está ao lado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está dando uma entrevista coletiva, e a gente vai ouvir um trecho aqui na Jovem Pan News. O potencial de letalidade dessa variante. Então, assim, ampliar a cobertura de segunda dose e de terceira dose, não só no Brasil como no mundo, é hoje a prioridade das autoridades da saúde pública mundial. O senhor disse mais cedo que não podia ter pressa. Por que a gente não pode ter pressa nesse momento? Segurança, né? Nós temos que dar respostas à sociedade, sobretudo aos pais, né? Os pais, as mães, eles querem ter segurança para levar os seus filhos para a sala de vacinação. E nós temos feito isso e é por isso que a nossa campanha tem sido sucesso, né? A campanha do Brasil é um sucesso porque nós não obrigamos as pessoas a se vacinar. As pessoas vão livremente e procuram as mais de 38 mil salas de vacinação que temos nessa grande nação que é o Brasil. O Brasil se caracteriza pela sua grande capacidade de imunizar a população. O Programa Nacional de Imunização brasileiro, ele é uma referência para o mundo e foi com isso que nós conseguimos debelar a Covid-19 no Brasil de uma forma muito eficiente. Que tipo de ação pode ser feita no Norte, no Nordeste, para melhorar essa cobertura vacinal? Porque vacina não falta, né? Mas é logística, é conscientização, o que é? Justamente, é mais no Norte, né? Nós temos estados no Norte onde a cobertura é baixa, né? Às vezes a cobertura de segunda dose é em torno de 40%. Há, às vezes, problema de notificação, subnotificação das vacinas que já foram aplicadas. Há pessoas que estão em áreas remotas, em comunidades ribeirinhas. Enfim, nós temos que trabalhar em conjunto com as autoridades sanitárias dos estados e dos municípios. E amanhã eu vou a Rondônia. Vou visitar Ji-Paraná, vou visitar Porto Velho, porque é importante a presença do ministro da Saúde, levando a palavra do governo federal. Também verificar os hospitais, para saber como é que está a condição da infraestrutura hospitalar, que hoje é melhor do que era no início de 2020. E a presença de um governo que é mais Brasil e menos Brasília é importante para isso. Ministro, tem previsão para o Conect SUS voltar ao ar? Então, fomos vítimas de um ataque de hackers, né? São criminosos e estamos trabalhando fortemente, dia a dia, para retornar o Conect SUS. A expectativa, eu não quero aqui cravar, né? Porque eu já falei que voltaria semana passada, sofremos um ataque de hacker um pouco depois, um outro, né? A impressão é que me foi passada pelos técnicos e que até quarta-feira estaria solucionado. Ministro, a gente está ao vivo na Jovem Pan. Com relação a essa questão envolvendo ameaças à Anvisa, o que o Ministério da Saúde tem a dizer? São ações de criminosos, né? Que ameaçam os funcionários públicos. Eu mesmo sofro ameaças também, né? E a gente está trabalhando aqui firme para resolver o problema da pandemia, mas são ações que devem ser resolvidas pela Polícia Federal. O senhor acha que declarações como a que o presidente Jair Bolsonaro tem feito, de divulgar o nome desses técnicos, isso pode acabar, de certa forma, influenciando esse tipo de ação? O serviço público, ele é caracterizado pela publicidade dos seus atos. Então, todos os técnicos que se manifestam em processos administrativos têm que ser publicizados os atos, a não ser aqueles atos que são mais restritos. Mas não há problema em se ter publicidade dos atos da administração. Eu acredito que isso é até um requisito da Constituição. O presidente Bolsonaro é um grande líder, tem nos apoiado fortemente aqui no Ministério da Saúde em relação à campanha de vacinação, por determinação do presidente, mais de 33 bilhões de reais, né, para aquisição de vacinas, de tal sorte que nos dá muita confiança de trabalhar no seu governo, com a sua liderança e com a sua força, para vencer não só a pandemia, mas para enfrentar os outros problemas, como as doenças cardiovasculares, 380 mil óbitos, o câncer, mais de 2 mil óbitos. Recentemente lançamos um programa especial para o atendimento pré-hospitalar do infarto, que é a principal causa de óbitos no Brasil. Enfim, são várias ações que nós temos que trabalhar para fortalecer cada vez mais o Sistema Único de Saúde, e vocês da imprensa nos ajudam muito. Ministro, no cronograma que a Advocacia Geral da União mandou para o Supremo, não consta uma reunião que o senhor citou na coletiva do sábado, que é uma reunião do dia 22 da SCAI. Ela não vai mais ocorrer? Não, são os fatos principais que estão ali elencados pelo Advogado-Geral da União. O Ministério vai fazer uma consulta pública, está aberto para a população como um todo, para os médicos,
para, enfim, para vocês, os jornalistas, todos que quiserem se manifestar, podem se manifestar livremente. E depois nós tomaremos... A decisão é sempre técnica. Toda decisão é técnica em relação à questão sanitária. O presidente está sendo acusado de incentivar ameaças à Anvisa ao falar que ia divulgar o nome das pessoas. O senhor acha que é por aí? O presidente é uma das pessoas que luta mais contra a criminalidade, né? Aliás, as taxas de criminalidade no seu governo têm caído. Então, é tudo narrativa. Muito bem, então nós acompanhamos a participação da nossa Luciana Verdolim na coletiva de imprensa do ministro Marcelo Queiroga, falando bastante sobre a Anvisa e dizendo inclusive que essas ameaças aos funcionários que estão definindo aí o rumo da política de vacinação no Brasil são atitudes de pessoas criminosas. Foi exatamente foram essas as palavras utilizadas pelo ministro Marcelo Queiroga, e a gente vai debater e discutir esse assunto daqui a pouquinho aqui no nosso Morning Show. Vamos então voltar naquele assunto agora da coletiva de imprensa do ministro Marcelo Queiroga. Zé, eu quero uma avaliação sua sobre esse posicionamento, a fala do ministro em relação às ameaças de pessoas criminosas aos técnicos da Anvisa. É uma grande novidade. Aí ele fala que está recebendo também ameaças, né? O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, recebendo ameaças. Como receberam também ameaças os diretores e funcionários da Anvisa, né? Não é o presidente Jair Bolsonaro que está fazendo isso. Não é o governo que está fazendo isso, né? Mas pessoas que entendem que a Anvisa não está agindo corretamente. Olha, Paulo, eu sou um defensor da Anvisa. A Anvisa foi formada de uma maneira muito plural, né? Em 2011, o Congresso Nacional aprovou uma legislação nova, atualizando, né, e redefinindo a Anvisa. Trata-se de uma agência reguladora e, como tal, tem uma grande responsabilidade. É uma autarquia independente, os diretores têm mandatos e representam o Ministério da Justiça, mas também a classe médica, a classe de saúde, portanto, é muito plural. As agências foram idealizadas ainda lá no governo do PSDB, durante a privatização do setor elétrico. As agências deveriam representar o povo e não representam. Há uma grande falha. Sim, a gente vê a ANAC é a responsável pelo que estão passando os passageiros nos aeroportos do Brasil com relação a Itapemirim. A ANAC teria que ter identificado, porque havia sinais anteriores, e defendido o consumidor. Então, a gente vê essa fragilidade na agência de minério, na agência de transportes, a gente vê essa dificuldade de funcionamento das agências. Mas a Anvisa tem uma responsabilidade muito maior por tratar de saúde, de alimentos, de cosméticos. E eu acho que também tem um outro ponto, que é o seguinte: a atuação da Anvisa nessa pandemia merece destaque também, né? O Brasil, ele conseguiu ter uma certa segurança no que se refere às vacinas, ter justamente um processo de vacinação, porque nós seguimos todos os prazos, e eu, pelo menos, acho que a Anvisa sempre foi muito transparente. Muito toda séria, a sociedade. Todas as comparações, Paulo, com todas as agências mundiais, se você citar 3 agências no mundo, a Anvisa está entre elas em qualidade técnica e em decisões. Agora, Adriles, como é que você vê essa questão das ameaças sobre esses funcionários? As ameaças são absolutamente detestáveis, têm que ser rechaçadas, têm que ser investigadas, né? Agora, eu também, como vocês, confio, mas quero confiar na Anvisa, porque eu acho que talvez a Anvisa seja tomada por uma espécie de receio, de medo. Por exemplo, na Holanda, em que a Omicron, que é uma cepa muito menos mortal do que as outras, estão decretando lockdown. Autoridades sanitárias, agência sanitária. Isso é exatamente por ciência ou exatamente por uma espécie de medo? O que eu percebo é que as pessoas estão muito temerosas em relação à realidade vista. Isso não precisa ser científico. Até ontem, crianças eram um tipo de população que era muito mais infensa, muito mais resistente a vírus. Não há crianças lotando UTIs, não há crianças morrendo. A taxa de letalidade, se não me engano, é 0,03. As crianças que morreram não têm investigação da causa mortes, ou seja, não sabe se elas morreram de Covid ou com Covid ou por outras comorbidades. E, eventualmente, não se sabe e não se tem um estudo aprofundado sobre sintomas a longo prazo da Covid, por uma razão muito simples. O longo prazo ainda não chegou. Eu não vejo uma clareza dessa comparação de estudos entre efeitos potenciais da vacina a longo prazo
em contradição aos efeitos da própria vacinação. Ou seja, o que a população quer é o maior esclarecimento da razão do porquê de vacinar em massa as crianças do Brasil. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Luciana Verdolin, que é a nossa repórter da Jovem Pan lá em Brasília, entrevistou agora há pouco o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e já está aqui conectada para conversar um pouco mais com a gente sobre essa coletiva. O que você sentiu aí dessas palavras do ministro? Ô, Luciana, o que você destaca? Olha, Paulo, vale ressaltar, bom dia para você primeiro, bom dia a todos. Vale ressaltar que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele é um pouco reticente com relação a essa vacinação. Ele diz que antes da gente pressionar, antes da gente correr em vacinar, para vacinar as crianças de 5 a 11 anos, é preciso avançar na segunda dose. Muitas pessoas no país estão ainda com a segunda dose atrasada e é preciso também garantir aquele reforço da vacina para principalmente os idosos. A partir daí é possível pensar sim na imunização das crianças, mas isso vai depender de uma audiência pública que vai acontecer no dia 4 de janeiro. Aí no dia 5 o governo anuncia o posicionamento final. Tem um parecer de uma Câmara Técnica de especialistas aqui ligados ao Ministério da Saúde que recomendam a vacinação. O que o ministro tem dito? Existe sim um posicionamento, mas não há ainda um documento oficial dentro do Ministério que aponte essa recomendação e que isso vai ficar realmente para o dia 4. Não adianta ficar pressionando, não adianta tentar passar o carro na frente dos bois, porque é preciso ouvir a sociedade, é preciso fazer uma avaliação, é preciso inclusive entrar em contato com a Pfizer para ver a disponibilidade de vacinas. O governo já tem um contrato assinado de 100 milhões de doses agora para 2022. Mas para garantir a imunização das crianças é preciso reformular esse contrato afirmando quantas doses serão necessárias para crianças. O ministro diz que isso não é nenhum tipo de problema, que isso vai ser feito com tranquilidade se essa for a decisão do governo com relação à imunização dos pequenos. Ele não se compromete em garantir essa imunização antes do retorno das aulas em final de janeiro, início de fevereiro, como queria várias autoridades, como tem cobrado inclusive o Supremo Tribunal Federal. E o ministro minimizou e disse que o governo não incentiva. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, que tem sido acusado de incentivar ameaças à Anvisa, o ministro disse que isso não acontece. O presidente Jair Bolsonaro em nenhum momento incentivou qualquer tipo de ataque, apenas disse que era preciso deixar muito claro, era preciso anunciar nomes das pessoas que votaram pela vacinação das crianças lá na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E disse que essa questão das ameaças é uma questão que precisa ser analisada, sim, com clareza, com responsabilidade, mas pelas autoridades competentes, que isso não é um caso do governo. Muito bem, Luciana Verdolin participando com a gente aqui do nosso Morning Show. Obrigado, viu, Luciana, pela participação aí, valeu pela participação nessa coletiva de imprensa do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E eu quero debater um pouquinho mais esse assunto da vacinação de crianças com vocês. Quero saber a sua avaliação, Paulinha. A minha avaliação primeira foi procurar o meu pediatra, que não por acaso é consultor aqui da Jovem Pan. Você tem lugar de fala. O doutor Paulo Pac, né? E o doutor Paulo Pac se coloca como favorável à vacinação de adolescentes e crianças, porque isso contribui para imunização geral da população. Então, acaba agregando. Agora, essa questão também colocada pelo ministro, eu acho importante. Quer dizer, onde a gente vai primeiro, né? Talvez, de fato, vamos tomar essa segunda dose, brasileiros. Vamos resolver primeiro. Vamos tomar esse reforço. Essa cronologia não é alguma coisa que me ofende. Eu não sinto que o meu filho está sendo preterido, né, na política de vacinação. Eu acho que a gente tem que pensar nisso mesmo. Quer dizer, talvez a gente tenha que reforçar essa vacina na população adulta para daí partir realmente para as crianças que, de fato, como a Adriele já trouxe, têm menos sintomas, menos incidência de casos graves, né?
menor risco até de morte. Então, assim, eu entendo a priorização, mas acho que em algum momento a gente vai ter que discutir seriamente que, se é em 2022 que seja, essa vacinação de crianças, que inclusive já está acontecendo em todo o mundo, né? Em outros lugares que já estão vacinando as suas crianças. Estados Unidos, Chile, temos Bahrein, inclusive pensando China. numa volta às aulas, né, Paulo? A gente está em período de férias, então quer dizer, os pais estão ali com os seus filhos, tendo os cuidados que querem ter, mas a gente tem um regresso às aulas aí. E eu acho que tranquilizaria muito esses pais se a gente já estivesse numa outra fase. O Adriles coloca um ponto aqui que é a questão de um certo risco, né? Na avaliação dele poderia haver justamente por conta. seja, Com um risco. Mas eu parto do princípio que a vida é um risco. Certo? Em primeiro lugar, a vida é um risco. Esse é o ponto de debate. Esse é o ponto. Debate. A vida é um risco. É isso aí, vamos lá. Vamos lá. A vida é sempre considerada um risco. Se eu sair daqui e descer o elevador, talvez o elevador possa vir a quebrar, ficar preso lá, talvez eu possa ser atropelado na rua. A vida é um risco. Agora, o que eu acho que é a análise que a gente tem que fazer em relação a isso é o risco de se ter Covid-19 e de justamente o vírus entrar dentro das crianças e promover, por exemplo, mortes, como aconteceu. Nós tivemos uma quantidade de mortes por Covid com crianças maior do que qualquer outra doença. Aí você vai falar, pô, em números absolutos isso é pouco. São cerca de 3 mil, acho que, se eu não me engano, adolescentes que tiveram a Covid-19 e que vieram a perder a vida aqui no país. Mas eu acho que na questão de vida, números absolutos são muito mais importantes do que números relativos. Porque se perderem 10 vidas, 20 vidas, 30, 50, 100, não interessa. Se a gente puder, de alguma forma, prevenir e diminuir isso, a gente tem que trabalhar para isso, pô. Se for a sua mãe e o seu pai, esse um é muito. A gente tem que trabalhar. Tá na estatística, Vamos lá, a sua questão é crucial, Paulo. Primeiro, os números de mortes de crianças por Covid, eu conversei com o Dr. Zé Barros, ele falou que tentou investigar a origem, a causa mortes, e ele disse que não conseguiu fazer nada. Ou seja, a gente vive numa civilização colocada com medo, colocada com desespero. Eu citei o exemplo da Holanda exatamente para perceber que às vezes a ciência é confundida com certo receio muito exagerado em relação à possibilidade da doença. Por que a sua questão é crucial? Por exemplo, a vida é um risco. Existe uma possibilidade de risco. O risco, até ontem, até o momento de uma criança falecer por Covid, isso é praticamente um consenso científico, é praticamente nenhum. É quase zero. Agora, por que eu quero uma transparência maior? O colateral da vacina é a mesma coisa. Vamos lá, exatamente. Então. Mas essa é a questão que eu estou colocando. Por que eu quero uma correlação entre o risco da Covid e o risco potencial de uma vacina que seja mínimo numa criança? Porque é muito complicado você inocular uma substância numa criança que pode dar a ela, ainda que seja um risco mínimo, que seja maior do que a contraição. Os bebês tomam 50 vacinas antes de sair do hospital. Não, peraí, calma lá. Quando uma criança nasce, ela bebezinha, ela tem que tomar uma porrada de vacina. Existe um pontinho aí. Essas vacinas que você coloca que um bebê toma, elas são testadas ao longo do tempo. A vacinação, isso é consenso aqui, Paulo, é o melhor caminho para controle da Covid. Mas essa vacina, por exemplo, já tem problemas. Por exemplo, você precisa de 2, 3, 4 doses. Ou seja, ela tem algumas coisas que estão muito bem. Essa é a opinião sua, mas existe a definição. Mas presta atenção, a Anvisa, né, ela ouve especialistas, houve próprios diretores da Anvisa, e o que está acontecendo hoje é uma disruptura total da sociedade. Quer dizer, quem tem que falar é a Anvisa. Se a Anvisa errar, vamos trocar a Anvisa. Esse é o ponto, Zé. Não, mas eu queria trazer também posso só falar uma coisa? Adriles, o ponto é o seguinte, nós vai na Anvisa e cobra da Anvisa. Adriles, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos de institucionalidade na saúde pública desse país. Não dá pra gente pegar a opinião de 3, 4, 5, 6 médicos que veem, não interessa. A posição oficial da maior agência de vigilância sanitária do país é essa. Se eu, como cidadão brasileiro, não acreditar na agência do meu país, eu vou acreditar em quem? No Face, no Insta, no YouTube? Não vai ser. Eu concordo com tem que ter institucionalidade nessa história. A gente acreditou na OMS.
A OMS errou fragorosamente em termos A OMS de me vírus que ficavam no decepcionou. chão. Ou seja, existe uma E discussão a OMS me decepcionou. A Anvisa ainda nunca. não errou. Então, Eu espero que não mas erre. então Eu vamos quero confiar dizer, nos A caras, OMS pô. É errou óbvio. fragorosamente no exagero em Ela relação não ao existiu, né? Ela não existe. em relação a vírus contraídos em superfície, que hoje que foi em relação Mas, Adriles, a massa. era um vírus Ou seja, novo, foram coisas sendo infelizmente, as descobertas instituições- em tempo real, Adriles. Nós não podemos mas descredibilizar as a instituições. vacinação não Adriles. tem descobertas em tempo real. Posso no que falar diz uma respeito coisa? Porque a senão a longo gente não prazo. tem, a gente não tem mediação no processo. Se a gente fala o seguinte, a Anvisa, o que a Anvisa está falando, isso aí eu tenho dúvida. E O que o fica fulano quem está no falando, lugar? tá. Não, eu estou acreditando no meu médico, o meu único médico, Você confia entendeu? na Não dá. vacina? Claro. Por que você vai submeter... É uma pergunta retórica, tá? Não estou exatamente endossando-a. Por que você vai submeter uma criança a uma vacinação que você não sabe de efeitos a longo prazo, sendo que ela pode passar a uma pessoa que já está vacinada e que tem comprovadamente pela vacinação sintomas Adriles? reduzidos? Qual a razão? Eu achei Fala, bem curioso. Paulinha. Tem um vídeo no canal da Jovem Pan Saúde do Dr. Paulo Pac, eu achei muito curioso um ponto que ele trouxe, né? Todo mundo fica discutindo isso. Essa vacina a longo prazo a gente não sabe. Mas sabe uma coisa que a gente já sabe? Dos efeitos da Covid a longo prazo. E não são poucos efeitos, não. Não são poucos efeitos, não. Tem síndromes que adolescentes estão desenvolvendo em relação à Covid. Tem adultos que ficam com dificuldades respiratórias, cardíacas, sistêmicas muito sérias em decorrência da Covid. Perfeito. Então, assim, a Covid, o melhor é tentar não pegar a Covid, gente. É essa a condução de todos os médicos que se identificam. A gente vai... Paulinha Adriles, um minutinho só. A gente vai continuar com essa discussão.